Olha, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A CNA pede a suspensão de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, o CMNE, que exige que instituições usem dados de monitoramento do desmatamento por satélite para concessão de crédito em propriedades rurais. Quem explica melhor esse imbróglio é o diretor editorial do AgFeed, Luiz Fernando Sá. Luiz Fernando, cadê Luiz Fernando? Temos Luiz Fernando. Luiz Fernando, queria entender essa demanda do setor. A gente lembra que causou bastante discussão essa medida, né, troca de crédito exatamente por uma fiscalização maior do desmatamento. Eu queria entender exatamente o que está incomodando a Confederação. Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Pois é, Vitor, a gente sabe, né? O crédito aí é a ignição que dá partida para todo esse processo de produção nas milhões de propriedades rurais no Brasil, que os produtores contam com ele para investimentos, mas sobretudo para o custeio das suas operações, né? Desde ali do preparo do solo até a colheita das suas safras. O problema é que essa ignição já vem rateando, né, com os bancos fugindo do risco, restringindo acesso a linhas de financiamento para o setor. E, claro, quando essas linhas estão disponíveis, os juros altos impactam de forma considerável a conta dos agricultores e pecuaristas. Não bastasse esse cenário complexo, há essa questão aí que é bem recente, né, travando ainda mais essa ignição. Desde o início de abril, está em vigor uma nova norma do CMNE, como você diz, o Conselho Monetário Nacional, né, exigindo que as instituições financeiras usem dados do Programa de Monitoramento de Desmatamento por Satélite, PRODES, como parte das análises para concessão de crédito rural. É uma causa, né, aparentemente nobre, né, que é tentar conter o avanço do desmatamento e estimular, assim, entre aspas, estimular, né, os produtores a cumprirem a legislação ambiental. O problema é que, na visão de muitos produtores, essa exigência foi mal articulada, está dificultando e, em alguns casos, até paralisando essas análises de crédito e, consequentemente, fazendo com que os produtores não consigam obter o financiamento que precisam para tocar as suas lavouras. Por conta disso, né, a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, entrou no STF com uma ação, né, em que solicita uma cautelar para suspender a aplicação dessas resoluções do CMNE. A entidade alega que essa medida criou uma nova etapa de verificação nas operações de crédito rural, utilizando aí dados de sensoriamento remoto de um sistema que ainda não diferencia automaticamente situações de desmatamento legal, que são autorizadas pelos órgãos ambientais competentes, dos casos de desmatamento ilegal, além de outras questões ali de sobreposições de propriedades e polígonos de desmatamento. Então, a grande questão aí é uma questão quase que técnica, né? Segundo a petição da CNA, né, e aí eu vou abrir aspas, sob um pretexto equivocado de proteção ambiental, expurgam dos produtores a presunção de inocência, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, culminando na desconsideração do direito de propriedade. Então, assim, essa é a visão aí da CNA de que essa normativa aí do CMN, é muita letrinha, né? Penaliza o produtor antes de dar a ele um direito de defesa, de mostrar do que se trata aquela imagem do satélite, e isso trava e prolonga o período até a captação dos recursos ali, e o agro tem janelas às vezes limitadas, né, para esses investimentos. Não pode ser feito a qualquer momento. Tem hora de plantar, hora de colher, né, hora de pulverizar, tudo as janelas são muito apertadas. Então, assim, o que acontece, de acordo com a CNA, é que enquanto o banco não analisar as provas apresentadas de regularidade pelo produtor, há uma completa paralisação do fornecimento do crédito, com alta possibilidade de inviabilização da safra. Em uma nota pública que é divulgada ontem, a CNA diz que retirar do produtor o acesso ao crédito é o mesmo que condená-lo a não produzir.
ela, claro, lembra que o momento aí é complexo, delicado, com as altas nos preços dos fertilizantes e queda nos preços das commodities, apertando demais as margens dos agricultores, e com isso a maioria dos produtores está sem reserva para suprir eventuais negativas de acesso a crédito, o que pode gerar aí, segundo a CNA, um cenário catastrófico para o setor. Esse pedido de medida cautelar foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, do STF, que ainda não despachou a respeito. A gente imagina que aí esse despacho deva vir em breve, né? Essa resolução do CMN atualizou um instrumento que é muito utilizado, que é o Manual de Crédito Rural, né, que estabelece ali as diretrizes para a concessão do crédito rural e que é utilizado aí por bancos, cooperativas de crédito, enfim, todos os players aí desse mercado do crédito rural. E justamente o elemento central dessa norma é essa incorporação do sensoriamento remoto, que usa imagens de satélite, sensores ópticos, radares, como método fiscalizador. A gente conversou, Vitor, com o Pedro Camargo Neto, que é um produtor rural experiente, conselheiro de empresas do setor e foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, sobre esse tema. E ele acredita que faltou diálogo prévio antes dessa normativa entrar em vigor, né? Ele avalia que um dos grandes problemas da norma é justamente a automatização da restrição do crédito baseada no sistema do PRODES, né, que em alguns casos, como eu já disse, não distingue a legalidade das intervenções nem reflete o estágio de regularização ambiental dos imóveis rurais. Então, para ele, o descompasso entre esse instrumento técnico e a decisão financeira tem gerado insegurança jurídica, aumento de custos operacionais e risco de exclusão produtiva, né? Inclusive de produtores em conformidade ou em processo legítimo ali de regularização ambiental das suas propriedades. Ele acredita que esse processo joga a responsabilidade para os bancos que também não querem tanto fazer essa aferição, embora, Vitor, já façam, né? Hoje a concessão de crédito já passa por uma análise de risco climático também, né? Porque isso aumenta de uma forma, pode aumentar, né? O risco climático pode aumentar de uma forma sistemática o risco de crédito, de não haver pagamento em função de uma colheita frustrada dos produtores. Bom, o Pedro Camargo Neto também acredita que vai haver aí uma conversa e que vai se chegar a um ponto de equilíbrio aí que não prejudique os produtores e que também não traga um impacto aí ambiental, né? Quer dizer, a questão da proteção ambiental, ela é importante, ela é uma pauta que é necessária para o agronegócio, mas precisa haver um equilíbrio entre as exigências e a necessidade de crédito dos produtores rurais, Vitor. Muito obrigado pelas suas informações, leituras. Luiz Fernando Sá, diretor editorial do AgFeed, nessa nossa parceria exclusiva. Obrigado, um prazer falar com você, um bom dia a todos. Prazer é todo nosso. Abração.